A vantagem do elétrico híbrido é o ganho ambiental e a redução de consumo de combustível. Então, o elétrico híbrido ele pode economizar até 75% de óleo diesel e ele pode reduzir as emissões, ou melhor, ele pode reduzir o custo energético em 60%. Ou seja, com o uso da energia elétrica e a redução do consumo de combustível, ele reduz em até 60% o custo total da energia. Além do ganho ambiental, que é a redução das emissões, né? O veículo elétrico híbrido ele opera até 70% em modo elétrico, então 70% do tempo ele não está consumindo energia de combustível fóssil nenhum. Para a população, os ganhos são os benefícios do transporte sustentável, o transporte de primeiro mundo, né? Que seria o conforto, a segurança e o silêncio. Esses são os principais ganhos para a sociedade. A gente tem uma cooperação técnica entre operadores de ônibus, entre a própria Volvo, a Prefeitura, a URBS, a Siemens, que é a introdução de tecnologias de eletromobilidade da Volvo. Esse projeto é composto de 3 fases. A fase 1 é a introdução do híbrido convencional, o híbrido que não precisa de energia externa. A fase 2 é a introdução do articulado híbrido. E a fase 3 é a introdução do veículo elétrico híbrido, que nada mais é do que um veículo híbrido que tem uma bateria de maior capacidade e que tem a carga externa de energia. Então, isso permite com que o veículo opere mais tempo em modo 100% elétrico, emitindo menos poluentes e consumindo menos combustível. Essa tecnologia que a gente tem, ela é chamada de carga de oportunidade. Do jeito que ela é concebida, o ideal para a operação é que cada estação de recarga esteja localizada a 10 km de distância entre uma e outra. Essa rota que a gente está trabalhando, ela tem 22,5 km, então a gente acaba subusando o potencial da tecnologia. Se a gente tivesse uma carga a cada 10 km, a gente teria muito mais tempo de operação em modo 100% elétrico, que faria com que a economia de combustível fosse maior ainda. Isso ocorre porque a gente colocou o veículo numa rota de teste. Esse é um veículo de demonstração, então a gente não tem a configuração, o dimensionamento ideal da rota como a gente gostaria. Porém, a gente com esses dados já consegue tirar alguns resultados e depois a gente consegue interpolar e descobrir quanto naquela rota que teria de economia se fosse uma situação ideal como a gente gostaria. Vocês colocaram aqui a escolha da linha, uma linha de baixa demanda. Baixa demanda. Isso é algum tipo de restrição para o teste? Não, de forma alguma. Como ele, numa rota leve, ele deu 65% de economia de combustível, de fato, que é o dado real de operação, esse 65% se repetiria em valores absolutos menores por uma rota de alta demanda ou uma rota de maior densidade de trânsito. Então, os valores percentuais de ganho se mantêm, independente do carregamento, independente do tráfego, independente da velocidade média. Então isso se mantém, os ganhos se mantêm, os ganhos percentuais se mantêm. Então isso não é restritivo e, além do mais, o nosso veículo, a gente usa a tecnologia de recarga de oportunidade exatamente por ser um veículo de alta demanda. O nosso veículo elétrico ou elétrico híbrido, ele pode carregar 90 passageiros, porque ele tem uma bateria de 300 kg. Isso permite com que a carga técnica dele se mantenha igual a um veículo diesel. Enquanto veículos elétricos que têm 3 toneladas de bateria têm que reduzir a capacidade técnica. Então eles têm que carregar até 65 passageiros. Por quê? Porque enquanto a gente não tem essa carga de baterias, esses outros veículos têm essa carga de bateria. O fato dele ser movido também à energia compromete o desempenho dele no caso de uma topografia mais acidentada? Pelo contrário, o motor elétrico ele tem a característica construtiva de ter torque máximo em baixa rotação. Então um veículo com esse motor elétrico, para arrancar, para trabalhar em anda e para, ele é muito mais eficiente que qualquer motor diesel. Então, você utilizando um motor elétrico na arrancada, você utiliza o máximo torque do motor elétrico já na arrancada. Isso, pelo contrário, torna o veículo mais eficiente e mais forte. Um dos depoimentos dos motoristas é exatamente esse, que esses veículos são extremamente fortes para arrancar. Pelo contrário, topografias acidentada com eletromobilidade não é um desafio, é uma coisa muito mais fácil do que
para a tecnologia diesel. Ele percebe o transporte de primeiro mundo. A gente trouxe, como você falou, um veículo de piso baixo. Então, para deficientes físicos ou pessoas mais idosas, entrar num veículo de piso baixo é muito melhor. Na Europa esse é o padrão, é o standard. Aqui no Brasil, na América Latina, temos São Paulo e Santiago do Chile que tem esse standard. Então, são evoluções do transporte público também. Mas assim, em termos de uso, ele não percebe, isso aqui é um veículo assim, isso aqui é um veículo assado. É um veículo confortável, seguro e silencioso, é isso que ele vai perceber. É um veículo que ele vai conseguir ler um livro, é um veículo que ele vai conseguir conversar com outra pessoa. Qual é a vantagem do híbrido elétrico sobre o GNV? Essencialmente emissões, porque o GNV a gente entende que não é mais uma tecnologia tão vantajosa quanto foi no passado. Quando a gente tinha veículos com tecnologia Euro 3, legislação Euro 3, o GNV ele realmente era uma grande vantagem porque ele tirava aquela parte visível da poluição que é a fumaça negra. Quando você introduziu o Euro 5, o GNV já ficou para trás, ele já não por ter uma cadeia de carbono muito menor, a eficiência energética do gás é muito menor, então você acaba tendo emissões maiores do que o diesel Euro 5, então você acaba tendo um nível de NOx, que é um componente cancerígeno, muito menor que até mesmo o diesel Euro 5. Então, hoje, já comparando com o diesel Euro 5, o GNV não tem vantagem alguma em termos de emissões. E eficiência, assim como em eficiência energética, ele é muito menos eficiente energeticamente do que o próprio diesel Euro 5. Falando de eletromobilidade, menos ainda, porque você, com alto nível de NOx emitido no gás, você polui muito mais do que um veículo de eletromobilidade, onde você, em alguns pontos, em 70% da tua operação, tem emissão zero. Então, hoje, para nós, a Volvo Bus Latinoamérica não investe em gás porque não é o futuro do transporte público. Para nós, o futuro do transporte público é a eletromobilidade. Listen to that funky guitar.